Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz mundial, declaro aberto o 81º ciclo de estudos do Instituto de Melvin Jones, do Distrito LC1, com o tema Lions e a ONU. E convido para fazer a invocação a Deus a companheira Leão Naila. Companheiros, companheiras, bom dia. Agradecemos a Deus que nos propiciou pertencer à maior organização de serviços humanitários, Lions. Desejamos nós, companheiros, companheiras Leão, termos sempre em nossos corações, em nossas intenções, em nossas ações, o lema: nós servimos. Estejamos prontos para saber ouvir e aprender com aqueles que desejam nos ensinar. Amemos ao próximo para que sejamos amados. Ser leão é crer que as dificuldades hão de ser suplantadas com a ação conjunta de todos. Unir forças em momentos de dificuldades, crer na verdade, trabalhar contra as injustiças. Somos fortes e nunca perdemos a esperança de conquistar mais e mais companheiros e companheiras leão que amem servir desinteressadamente. Assim seja. O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso ciclo de estudos. É tradição já do Lions manter sempre no mês de outubro um momento de homenagem à Organização das Nações Unidas. E esse nosso ciclo de estudos tem exatamente essa função. Lions e ONU sempre foram parceiras e desde a Constituição da ONU, Lions esteve presente. E temos tradicionalmente momentos de participação de um dia do lar na ONU e temos também a soma de esforços para o desenvolvimento de serviços humanitários. É a função do Lions e a função da Organização das Nações Unidas. A presença do Lions em praticamente todos os países que a ONU está presente soma uma visão internacional que é extremamente rica. E nós queremos, além de homenagear exatamente a ONU, evidenciar a oportunidade de novas ações no campo humanitário. Durante esse encontro nós teremos algumas apresentações de diretores internacionais, pessoas que somam esforços em relação a esse resultado positivo, e o Instituto de Melvin Jones de Estudos Leonísticos, que é um órgão vinculado ao Distrito LC1, na cidade do Rio de Janeiro, mas atuação em todo o Brasil e inclusive também já indo à América Latina. Mas nós queremos realmente agradecer a todos vocês que estão participando desse nosso encontro e gostaríamos de desejar a todos um êxito nessas ações. Sem dúvida nenhuma, são duas organizações, Lions e a ONU, que prestam relevantes serviços à causa humanitária. E nesse mês de outubro, quando se comemora o nosso aniversário da ONU, nós não poderemos deixar de fazer esse evento, um evento virtual, que marca exatamente essa trajetória vitoriosa das entidades. Boa tarde a todos. Inicio minhas palavras cumprimentando o governador do Distrito LC1, companheiro Carlos Schaeffer, e o coordenador da equipe global de ação, PDG João Roberto Alves, pela iniciativa de abordar um tema tão cativante através do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, a quem agradeço o convite para esta participação. Permito-me saudar o único ex-diretor vivo do Distrito LC1, Pide Mauro Werneck, que pela sua vivência é um expert em relações internacionais, tema que abordaremos hoje. Família Lions, Léo, Castores, Leãozinhos. ONU, Organização das Nações Unidas, corresponde a uma organização internacional, a qual reúne países voluntariamente com a intenção de promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. Segundo a ONU, os principais propósitos da organização são manter a paz e a segurança, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional
para a solução de problemas humanitários, mundiais, sejam econômicos, sociais, culturais, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, harmonizando a ação dos povos para a conquista desses objetivos. E o que são relações internacionais? Qual a importância dessas relações? Todo indivíduo é cidadão de sua comunidade e de sua nação. O companheiro leão deve ser algo mais, cidadão do mundo. O primeiro objetivo do leonismo: criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra. Reconhece a realidade fundamental de nossa época. O interesse da comunidade ou da nação não pode ser satisfeito isolando-se do interesse mundial. Os programas que fomentam essa compreensão e cooperação internacional têm por base a convicção de que os indivíduos, apesar das diferenças raciais, étnicas e culturais, são variantes significativos de toda a humanidade. As relações internacionais representam a aceitação e o apelo àquele sentido de valores universais, de confraternização humana, no qual o indivíduo, que trabalha pelo bem geral de todos, dá significado à sua própria existência. E por que os companheiros são comprometidos? Para o companheiro que se consagra ao lema "Nós servimos", o conceito de humanidade assume novas e maiores proporções. Em virtude do campo da associação abranger o mundo inteiro, representada sob a denominação de Lions Clubes Internacional, a comunidade do leonismo se estende até os distritos, países e a inteira sociedade humana. Os serviços, tanto comunitários como internacionais, são produtos de uma mesma motivação. Através dos clubes distribuídos no mundo inteiro, Lions Internacional procura fomentar, sim, a compreensão e a cooperação internacionais entre os povos como base de paz entre as nações. O verdadeiro significado do leonismo não está no número de clubes, nem de países em que o leonismo atua, mas deve focar no tema serviço, serviço à humanidade. O lema "Nós servimos" não tem restrições, porque interesse, amor, serviço humanitário não podem ser limitados. Lembre que é importante a promoção das relações internacionais. E para alcançar êxito nos programas das relações internacionais, os sócio-leões devem apreciar as inúmeras diferenças que constituem a família humana, ou seja, aceitar a diversidade e principalmente a convivência com a diversidade. Para que os associados leões apreciem a sua contribuição em prol da compreensão e cooperação mundial e o melhoramento das condições de vida de muitos seres humanos, eles próprios devem estar conscientes destas diferenças. Os companheiros, através da experiência e participação em projetos internacionais, conseguem compreender, admirar, muitas vezes, apreciar a cultura de outros povos. Que maravilha! A aceitação e ajuda recíproca podem ser obtidas através do trabalho em colaboração, a fim de criar boa vontade. Pois acredito que a pessoa que vive isolada até insurge-se contra a sabedoria. O caráter internacional das convenções de Lions exemplifica a espécie de atmosfera onde reina um genuíno interesse e comunicação entre as pessoas de diversas procedências. É uma mistura de línguas, trajes, costumes que surpreende muitas vezes, mas que é fantástico vivenciar esta atmosfera tão diversa. E essa comunicação é possível de um modo permanente através da organização estrutural do Lions, através do voluntariado, resultando em ações comunitárias bem-sucedidas. O interesse pela nossa própria comunidade intensifica-se geralmente à medida em que participamos em programas de relações internacionais. Um único projeto em uma comunidade, uma simples comunidade, porém, quando somado a outros
de tantas outras comunidades e milhões de pessoas colaborando, assumem proporções que refletem a magnitude do programa como instrumento gerador de boa vontade e da paz internacional. Então, nossa associação, consciente da interdependência do homem na comunidade mundial, preocupado com as necessidades existentes no mundo e conhecedor da importância da parceria com a ONU como instrumento eficaz para promover a compreensão e a cooperação internacional, reafirma que todo associado leão e todos os Lions Clubs devem comprometer-se e apoiar as relações internacionais, segundo a filosofia expressa no primeiro objetivo de Lions. Repito, criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. Não esqueçam que os dados estatísticos são assustadores das necessidades humanas. E quando compreendemos essas necessidades, estendemos a nossa mão. De modo ideal, o indivíduo, ao ver-se retratado, mesmo na pessoa dos outros, transforma sua visão do mundo e cria um gênero de vida em que a compreensão e a cooperação influenciam as suas próprias atividades. O voluntariado oferece uma grande variedade de oportunidades de relações internacionais. E no Lions não é diferente, como o intercâmbio juvenil, acampamento juvenil, o programa de clubes irmãos através da Irmanação, o radioamadorismo, contatos de amizade, projetos de assistência, atividades culturais, serviços diversos, fóruns além fronteiras, obras humanitárias de LCAF e muito mais, dependendo também da nossa criatividade. Saibam que Lions Internacional trabalha com a ONU desde a sua fundação em 1945 para levar ajuda aos necessitados do mundo. Lions foi uma das primeiras organizações não governamentais convidadas a auxiliar na elaboração da Carta da ONU em 45, assinada por representantes de 50 países. 2 anos mais tarde, em 1947, em reconhecimento à importância da missão de Lions Internacional, a Organização das Nações Unidas concedeu ao Lions status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, comprometido com o bem-estar das pessoas em todo o mundo. E temos muitos leões que nos representam nos diversos conselhos. Por gerações, Lions e a ONU têm compartilhado muitas metas comuns e trabalhando juntos para promover a paz e a prosperidade. A cada ano, Lions e ONU comemoram o seu bom relacionamento, iniciado em 1978, o Dia do Lions com as Nações Unidas, que geralmente ocorre em março. Convoca os líderes do governo, de empresas e do setor sem fins lucrativos para explorar soluções aos problemas ou necessidades globais emergentes. O evento anual inclui uma palestra feita por um reconhecido líder mundial, discussão em painel de especialistas e desde 1989 também ocorre a premiação para os vencedores do concurso do cartaz sobre a paz, incentivando os jovens a expressarem as suas perspectivas sobre um tema tão relevante. O Dia do Lions é marcado por uma recepção para os diplomatas da ONU, palestrantes e convidados para comemorar esse relacionamento tão especial e que já vem de longa data. Participei vários anos do encontro do Dia do Lions com a ONU em Nova York e, como mulher, quero realçar o evento do ano 2016, onde, indo de encontro aos objetivos do milênio, ou seja, as metas para o desenvolvimento sustentável, foi destacada a meta 5, Gender Equality, ou seja, igualdade de gênero. Lions Internacional e a ONU assinaram um acordo naquele evento para juntos realçar a importância da mulher, o empoderamento da mesma, indo de encontro à meta 5, a luta pela igualdade de gênero no mundo. Não só igualdade, mas também poder. Na época, uma ex-diretora da Europa era membro das Nações Unidas Mulher.
E a sessão foi comandada por uma mulher, a nossa primeira diretora internacional do mundo, do Paquistão, Annie Lofer. Os cartazes anunciavam International Women's Day, He for She, ou seja, Dia Internacional da Mulher, ele por ela. Foi uma importante parceria com a ONU para que possamos seguir na direção de uma sociedade mais justa e igualitária, embora a apregoada igualdade de gênero nem sempre é evidenciada e observada. Salienta-se aqui também o intenso trabalho da ONU na eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, cientes de que temos um longo caminho pela frente. Sabemos que é uma oportunidade para que se possam conhecer diferentes trabalhos realizados no mundo para prevenir e responder à violência contra a mulher. É um espaço importante também para escutar sobre experiências que não foram exitosas e as razões de tais resultados. E sabemos que muitos simpósios sobre violência doméstica são realizados por vários clubes e distritos de Lions. Amigos, sabemos que nada é fácil, porém é importante nossa conscientização sobre a importância das relações internacionais, que constituem uma área acelerada em expansão também no Brasil. A oferta de cursos de graduação e pós-graduação, a publicação de obras especializadas e o mercado de trabalho crescem rapidamente. A evolução do mundo marcada pela globalização faz das relações internacionais um campo do conhecimento apaixonante e complexo. Gostaria de parabenizar o Distrito LC1 pela realização desse 81º Fórum. De momentos como este, reitero os cumprimentos aos valorosos governador Carlos Scheffer e ao PDG João Roberto pela realização deste ciclo de estudos, pois na condição de líderes estão motivando, apoiando, inovando e apontando caminhos, o que é muito importante. Uma ideia que não foi lançada em terreno estéril, ao contrário, uma ideia luminosa, que proliferou com pessoas idealistas, persistentes, que sabem que nada é impossível com pessoas motivadas por uma ideia. Que este encontro, que é uma grande oportunidade, suscite reflexões, motive as lideranças, conscientize sobre a carência e a importância das relações internacionais, exclua a visão amadorista que somos autossuficientes e incuta cada vez mais a habilidade de unir a todos para juntos produzirmos resultados. Avante Distrito LC1, protagonista de tantas realizações. Adiante, família Lions. Adiante, cidadãos do mundo. Um abraço carinhoso e muito obrigada. Amigos para sempre. Os Lions Clubes e a Organização das Nações Unidas, a ONU. A nossa associação, a Associação Internacional de Lions Club, foi fundada nos Estados Unidos em 10 de outubro de 1917, quando na Europa se travavam os terríveis combates da Primeira Guerra Mundial. Após um ano, em 11 de novembro de 18, assinou-se o armistício, que pôs fim à luta armada. Cerca de 6 meses depois, representantes das potências vencedoras criaram em Genebra, Suíça, a Liga ou Sociedade das Nações e assinaram o Tratado de Versailles, subscrito, então, por 44 nações, mas do qual foram inicialmente excluídas a Alemanha, a União Soviética e a Turquia. O acordo teve como base principal 14 pontos sugeridos pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson em mensagem enviada ao Congresso do seu país, datada de 8 de janeiro de 18. Uns 20 anos depois, a exclusão das nações derrotadas,
os pesados encargos financeiros a elas impostos, a título de reparação pelos danos causados pela guerra, e a não ratificação pelo Congresso dos Estados Unidos do tratado, geraram tantas condições políticas e econômicas desfavoráveis que em setembro de 1939 um novo conflito armado eclodiu, a denominada Segunda Guerra Mundial. Após 2 anos, em 7 de dezembro de 1941, o bombardeio aéreo pelo Japão da Armada Norte-Americana, sem declaração de guerra, em Pearl Harbor, no Havaí, aonde estava a Armada Americana, os navios, grande parte dos navios dos Estados Unidos, o conflito foi estendido a toda a Ásia e reforçou a participação dos Estados Unidos na conflagração universal. Ainda durante a Segunda Guerra e também logo após o cessar-fogo, os governantes das 3 superpotências, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, reuniram-se em 3 ocasiões para estabelecer a convivência entre elas no pós-guerra, delimitar as respectivas zonas de influência, decidir sobre a divisão e desmilitarização da Alemanha e contornar os efeitos sociais e econômicos adversos causados pela conflagração recém-finda. Os 3 encontros tiveram lugar em Teherã, no Irã, em novembro de 1943, em Yalta, na Crimeia, União Soviética, em fevereiro de 1945, e em Potsdam, Alemanha, próximo a Berlim, em julho de 1945. Esta última reunião após o final dos combates, tanto na Europa como na Ásia. Ainda durante o decorrer da Segunda Guerra Mundial, iniciaram-se nos Estados Unidos os entendimentos visando a criação de uma nova instituição que viria a substituir a fracassada Liga das Nações e que fosse mais eficiente em assegurar uma duradoura paz mundial. Para tal entidade, o presidente Franklin Roosevelt propôs o nome de Nações Unidas, United Nations, denominação que nos países de língua latina foi substituída por Organização das Nações Unidas, a ONU. Paralelamente, dezenas de instituições da sociedade civil norte-americana apoiavam tais entendimentos e ofereciam sugestões para o que viria a se denominar a Carta das Nações Unidas. Entre estas organizações, a única que reunia clubes de serviço foi a nossa associação, a Associação Internacional de Lions Clubs. Em fevereiro de 1945, quando já se avizinhava a vitória nos campos de batalha, Melvin Jones e outros líderes da associação reuniram-se com o secretário do Tesouro e o secretário de Estado adjunto para Assuntos Públicos dos Estados Unidos, a fim de tratar da participação das organizações não governamentais no processo de instituição das Nações Unidas e na elaboração da sua carta. Além de Melvin Jones, os presidentes da associação D.A. Skeen, que foi presidente em 1944-45, e o futuro presidente Fred Smith, que presidiu a nossa associação em 1947-48,
Também colaboraram estes líderes na redação da seção destinada às ONGs na Carta das Nações Unidas e no desenvolvimento da missão humanitária da ONU. A redação da carta se estendeu de abril a junho de 1945 na cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, sendo a mesma aberta para assinaturas em 26 de junho e, afinal, subscrita por 51 Estados-membros. Na verdade, a Polônia não assinou logo, porque não havia representante seu presente em São Francisco, mas dentro de 2 meses a Polônia foi 51º. Em muitos documentos aparece só 50 países por essa razão. Em 24 de outubro do mesmo ano, foi oficialmente fundada a Organização das Nações Unidas, que passou a ter sede na cidade de Nova York, gozando do caráter de extraterritorialidade, ou seja, a área onde está a ONU não pertence a rigor aos Estados Unidos. É uma propriedade de todas as nações, todos os Estados-membros da ONU. E 24 de outubro é a data da ONU, é a data em que se comemora esta fundação. Em 1947, a Associação de Lions Clubs foi convidada a participar como consultora do Conselho Econômico e Social da ONU. E a partir de 1978, a ONU destina anualmente um dia, em março ou abril, denominado Dia dos Lions Clubs na ONU, no qual os leões são recepcionados, conhecem em visita guiada as instalações da sede da ONU, em Nova York, assistem a uma conferência com o expositor graduado da instituição e almoçam na companhia de embaixadores credenciados pelos Estados-membros junto à ONU. Nos últimos anos, este evento foi duplicado com a realização de uma segunda versão do Dia dos Lions Clubs na ONU, em uma das subsedes europeias, ou Genebra, na Suíça, ou Viena, na Áustria. Um pouco antes, a premiação dos vencedores do concurso mundial do Cartaz da Paz também passou a ser feita no Dia dos Lions nas Nações Unidas, na sede de Nova York. Hoje em dia, a ONU possui 193 Estados-membros e 2 observadores, a Santa Sé e a Autoridade Nacional Palestina. Possui 5 sedes, todas protegidas por extraterritorialidade, que são em Nova York, nos Estados Unidos, em Genebra, na Suíça, em Viena, na Áustria, e Nairobi, no Quênia. Os principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral, onde todos os países membros são representados, cada um com direito a um voto. O Conselho de Segurança, com 15 participantes, sendo 5 fixos com direito a veto, Estados Unidos, União Soviética, agora a Rússia, China, que no princípio foi Taiwan e hoje é a República Popular da China, Reino Unido e França. São os 5 vitoriosos na Segunda Guerra Mundial que ainda retêm o direito de veto sobre qualquer resolução do Conselho de Segurança. Além disso, tem o Conselho Econômico e Social, o Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Haia, e o Secretariado. O Conselho de Tutela, também chamado de Conselho de Administração Fiduciária, que era um outro órgão, teve suas atividades suspensas em 1994, quando o último dos países tutelados, Palau, obteve sua independência.
Todos esses órgãos principais da ONU têm sede em Nova York, com exceção do Tribunal Internacional de Justiça, que fica em Haia, nos Países Baixos. Além destes órgãos principais, há um grande número de outras organizações que estão sob o guarda-chuva, o grande guarda-chuva da ONU. Em geral, eles têm funções específicas e são, por exemplo, a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a Unesco, que cuida da educação, ciência e cultura, o Banco Mundial, ou chamado também Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, a Organização Mundial de Saúde, a OMS ou WHO, na sigla em inglês, a Agência para Refugiados, a Organização Internacional da Aviação Civil, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Fundo Monetário Internacional, o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, a Organização Marítima Internacional, a União Internacional de Telecomunicação, a Organização Mundial do Turismo, a Organização para o Desenvolvimento Industrial, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Meteorológica Mundial. A ONU se sustenta através das contribuições dos Estados-membros, sendo o aporte mais significativo o dos Estados Unidos, responsável atualmente por 22% dos custos da organização. Prezados companheiros Leão, companheiras Leão, domadoras, companheiros Léo, convidados. Ressalto a honra e a responsabilidade de expor para tão seleto grupo um tema tão relevante qual seja o Lions e as Nações Unidas. Como sempre acontece no leonismo, muitas ações, atividades e eventos se materializam graças à nossa força como entidade global. Mas, amiudamente, em razão da dedicação e prestígio de um companheiro leão, fatos enobrecedores de nosso movimento também se consolidam. Digo isso para ressaltar nesse assunto aqui em discussão a figura de nosso criador Melvin Jones, sua dedicação, seu prestígio, substanciaram nossa presença na ONU. Em nossa convenção de 1943 de Lions Internacional, nós aprovamos uma resolução pedindo por uma nova entidade de paz internacional para assegurar a paz mundial permanente. 2 anos depois, em 1945, os líderes governamentais da Organização de Nações Unidas convocando os companheiros Leão e apoiaram, então, a nova organização. Lá os líderes leões ajudaram na redação da Carta Constitutiva da Organização das Nações Unidas, com Melvin Jones à frente. E assim, em 1947, a Organização das Nações Unidas, mais conhecido por nós como ONU, concedeu a Lions status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU. Com as metas e as causas globais de Lions Club Internacional bastante alinhadas com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, a nossa parceria com a Organização das Nações Unidas continua firme e forte.
Os representantes de Lions junto à ONU trabalham ao longo do ano com seus contatos naquela entidade em diversos esforços humanitários e realizamos nosso evento do Dia do Lions junto a organizações das Nações Unidas a cada primavera do hemisfério norte. Então, com essa visão de participação numa grande entidade mundial como a ONU, nós pensamos novamente, com a presença forte de nossos companheiros e de Melvin Jones, num concurso sobre a paz. O escopo do concurso evoluiu em termos de participação de clubes e alunos. E todo ano, para nossa satisfação, nos últimos anos, nós temos a participação de mais de 600 mil crianças, meninos e meninas, participando do concurso a cada ano. Além disso, nesse ano, estamos comemorando 10 anos também de concurso sobre redações sobre a paz em Lions Club Internacional. Inspirado pelo concurso de cartaz sobre a paz, o concurso de redações foi iniciado em 2010 para oferecer uma oportunidade para crianças com deficiência visual compartilharem o que pensam sobre a paz. Nosso movimento atingiu cifras fantásticas. Somos o maior país da América Latina em número de companheiros, de companheiras, em números de léus. Somos os companheiros leões da nossa área, são os maiores prestadores de serviço do mundo, já nem nessa área nossa, de modo que tudo isso nos envolve em grandes responsabilidades perante a imprensa, perante a comunidade local e internacional e principalmente perante organizações das Nações Unidas. E vejam bem a que ponto vai a nossa responsabilidade dentro dessa posição extraordinária de participar do maior organismo de paz do mundo, que é a ONU. Vejam, senhores e senhoras, que o ano que vem, em Montreal, a América Latina estará elegendo o seu candidato a dirigente mundial. E, para nossa satisfação e para nossa preocupação, porque é extremamente importante isso, e cada leão tem que dar as mãos, cada mulher, cada homem tem que ajudar. Nós temos um companheiro da nossa área, do nosso país, como candidato já 99%. Isso sempre ocorreu em mais de 100 anos no nosso movimento, quando um companheiro reúne as condições e os apoios de Lions Internacional, como nós temos tido. Então, certamente, em Montreal, elegeremos o terceiro vice-presidente de nossa área constitucional e da nossa entidade, Lions Club Internacional, que é o companheiro Leão Fabrício. De modo que é mais outra responsabilidade grande que nós vamos assumir a partir de julho do ano que vem. Um compromisso e um trabalho extremamente ferrenho e grande para a nossa área. Isso tudo nos leva, então, à magnitude de nossa entidade. Vocês imaginam, meus amigos, se nós disséssemos, companheiro Bosco, companheiros amigos, se nós disséssemos, olha, tal dia a cidade do Rio de Janeiro vai parar totalmente, vai fechar o comércio, vai fechar a prefeitura, vai fechar o estado, tudo vai parar. E naquele dia nós vamos só discutir Lions. Isso é impossível. Mas digamos que
o Brasil inteiro tivesse essa ideia de um dia todos os municípios do país, os 5.000 e tantos municípios do país, decidissem que vão paralisar tudo, comércio fechado, praias fechadas, tudo fechado. E em todos os cantos do país seria discutido só um assunto: Lions Clube Internacional. Claro, também impossível. Mas eu dou esse exemplo simples e apenas como substancialmente falando, para dizer que nós temos a maior prestadora de paz do mundo, que se chama Nações Unidas. Reúne quase 200 países do mundo inteiro com um projeto fantástico, uma força fantástica, um pesadíssimo peso em todas as decisões, seja ela qual for, principalmente de paz no mundo inteiro, que é a Organização das Nações Unidas. E graças ao nosso trabalho, graças à eficiência de cada companheiro leão, de cada companheiro léo, de cada domadora no mundo inteiro, isso há muitos anos, nós temos o privilégio da maior entidade prestadora de paz do mundo. Em um dia, fecha para todo mundo. Em março, sempre, a Organização das Nações Unidas fecha, ninguém pode entrar, a não ser os associados de Lions Clube Internacional. Isso é uma grande honraria para o nosso movimento, para a nossa entidade, para todos nós que pertencemos a essa grande família mundial. Ali, nós nos reunimos das 9 às 17 horas, geralmente cerca de 10.000, 12.000 companheiros leão se apresentam ali. Eu já tive a honra e o prazer por 2 vezes de participar daquela grande reunião na ONU, e onde o secretário da ONU almoça conosco, nós almoçamos ali, enfim, ficamos o dia inteiro ali, e naquele dia também nós entregamos as premiações da melhor redação do mundo e também o melhor cartaz sobre a paz do mundo. Então são honrarias muito grandes que somente uma entidade excepcional, uma entidade fenomenal, a maior do mundo, poderia ter. De modo, prezados amigos, convido a vocês, o ano que vem, em março, a irem a Nova York e participar no Dia Mundial de Lions com as Nações Unidas. Você vai adorar. Você vai fazer compras lá dentro, canetas em nome da ONU, camisetas, brindes, muitas coisas, várias lojas dentro da ONU abertas para nós adquirirmos presentes e brindes. E participar desse almoço fantástico e das honrarias. Você vai ver os nossos dirigentes internacionais ali na mesa, junto com o secretário da ONU. Então, para nós, tudo isso é uma honraria muito grande e nós temos que pesar tudo isso. Nós fazemos o leonismo local, aqui no meu clube, mas não posso esquecer, não posso olvidar nunca, sempre tenho que ter a mente lá em cima, dizendo, apesar de eu ser um simples companheiro leão de Cuiabá, do meu clube Visão Solidária, eu tenho uma responsabilidade muito grande com todos os clubes do Brasil, com todos os clubes da América Latina, com mais de 50.000 clubes no mundo, porque eu pertenço a esse movimento. E a ONU, para nós, é uma honraria tão grande que nós devíamos apregoar a todo instante. Uma honraria que nos enobrece e que nos diferencia de todos mais. Muito obrigado, queridos amigos, pela oportunidade. Em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar, desejando continuado êxito, o governador Carlos Eduardo Schaeffer, do Distrito LC1, ao qual o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos é vinculado.
e o PDG João Roberto Moreira Alves, coordenador da equipe de liderança global, meu companheiro do colegiado Harmonia 1998-1999, qualidade muito propícia para o tema que vamos abordar nesse 81º ciclo de estudos, o Lions e a Organização das Nações Unidas, pelo honroso convite para discorrer sobre essa matéria de importância motivacional e pouco apresentada nos estudos leonísticos. Minha família leonística, família que Deus permitiu escolhesse como minha. Destaco inicialmente que a visibilidade do assunto a ser apresentado nos remete ao ano de 1463, quando o rei George da Boêmia, pela vez primeira, propôs a criação de um organismo que reunisse todas as nações do conturbado mundo de então, que estavam permanentemente em estado de guerra, em torno de um objetivo comum, a busca da paz. Isso somente viria a se concretizar 482 anos depois, com a criação da Organização das Nações Unidas. Poucos conhecem os fatos pretéritos, mas a história é implacável. Antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 1945, houve uma reunião, podemos dizer preliminar, um apêndice da famosa Dumbarton Wax, que se constituiu no primeiro passo importante dado para cumprir o parágrafo 4º da Declaração de Moscou, que reconheceu a necessidade da existência de uma organização internacional no pós-guerra para suceder à falida Liga das Nações. Naquela oportunidade, o Lions se juntou a outros grupos pela paz e se encontraram com o secretário do Tesouro, Henry Morgenthau, e o secretário adjunto para Assuntos Públicos dos Estados Unidos, Archibald Machess, para tratar da formação de uma pretensa Organização das Nações Unidas, na qual o Lions participou com interesse direto. Tanto que, em abril de 1945, a sede do Lions solicitou aos clubes que realizassem a Semana das Nações Unidas para demonstrar apoio àquela iniciativa. Às vezes, deve-se atentar para os propósitos da associação, para melhor compreender o alcance das pretensões desejadas. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra e promover os princípios do bom governo e da boa cidadania. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, em 26 de junho de 1945, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, na conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, foi assinada a Carta de São Francisco, criando a Organização das Nações Unidas, que entrou em vigor no dia 24 de outubro daquele mesmo ano, capitaneado pelo presidente americano Henry Truman e pelo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Sir Winston Churchill. Pelo Lions se fizeram presentes o presidente internacional D.A. Skin, que já vinha apoiando e trabalhando como consultor, o futuro presidente Fred Smith, representando os leões do mundo, e o fundador Melvin Jones, como consultor associado. Eles participaram da elaboração da Carta da ONU, todos representando a associação, que já era uma organização de serviço reconhecida. 2 anos mais tarde, em 1947, pela sua importância, a ONU reconheceu a Associação Internacional de Lions Clubs como entidade consultiva do seu Conselho Econômico e Social, a ECOSOC, comprometido com o bem-estar das pessoas em todo o mundo. Lions e ONU têm compartilhado muitos objetivos comuns e têm trabalhado juntos para promover a paz e a prosperidade mundial. O principal objetivo da ONU é facilitar, o primeiro objetivo da ONU é facilitar a cooperação em assuntos como o direito internacional, a paz e a segurança mundial, os assuntos humanitários
e os direitos humanos. O segundo e o terceiro são fomentar entre as nações relações de amizade e realizar a cooperação internacional na solução dos problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário. E, como veem, guardam grande semelhança com um dos propósitos de Lions Internacional, já citado: criar e promover um espírito de compreensão entre os povos do mundo. Isso, de acordo com o marco legal estabelecido no artigo 71 da Carta Constitutiva da ONU, que autoriza a ECOSOC a fazer acordos adequados e celebrar serviços com organizações não governamentais internacionais que tratam de assuntos da sua competência. A ONU e o Lions têm realizado inúmeras atividades humanitárias em conjunto, com ajuda e com recurso humano, para projetos patrocinados também pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, pela Organização Mundial de Saúde, OMS, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Anualmente, o presidente do Lions Club Internacional designa representantes para a ECOSOC, UNICEF, OMF e Unesco. Existe ainda uma relação com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Cada ano se comemora o Dia do Lions com as Nações Unidas, desde 1978. Neste ano leonístico, no dia 20 de março de 2021, será comemorada a data de Lions na ONU pela 42ª vez. Esse dia, pelo seu significado e importância, faz parte do calendário dos Lions Clubs de todo o mundo. Outro fato histórico ocorreu em 1987, quando a ONU outorgou à Associação Internacional de Lions Club, por intermédio de seu secretário-geral, o peruano Javier Pérez de Cuellar, uma placa com o título de Mensageiro da Paz, em reconhecimento à significativa contribuição de Lions Club com a paz mundial. Em 2008, o Lions aumentou o seu alcance internacional, mediante a aprovação da ONU, com o propósito de ajudar a cumprir os objetivos de desenvolvimento do milênio. Atualmente, a cooperação com a ONU continua, com os leões designados para os cargos de representantes para os seguintes organismos: para a própria ONU, em Nova York, Estados Unidos, e em Viena, na Áustria, onde haverá, no próximo dia 24 de outubro, o Dia de Lions com a ONU na Europa, e Genebra, na Suíça. Com a UNICEF, em Nova York, Estados Unidos, Genebra, na Suíça, e Nairobi, no Quênia. Com a ECOSOC, em Nova York, Estados Unidos. Com a Unesco, em Paris, na França. Com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia. Com a FAO, em Roma, na Itália. Com a Comissão de Uso de Narcóticos e Outras Substâncias, em Nova York, Estados Unidos. E com a OMF, em Genebra, na Suíça. A história de Lions com a ONU continua. E vou me valer de um artigo do fundador Melvin Jones, de dezembro de 1947, com o título Os Leões na Casa das Nações Unidas, publicada no livro Lions Club, a grande ideia de Melvin Jones, do diretor Zander Campos da Silva, que ele comenta a comemoração do 30º aniversário da Associação Internacional de Lions Club, e faço minhas as palavras dele. A cidade de Nova York, em outubro, foi palco de um dos acontecimentos mais relevantes da história do leonismo, assim como também num dos mais renomados e notáveis locais de reuniões mundiais, a sede metropolitana das Nações Unidas. Foi a reunião da direção da Associação Internacional de Lions Clubs com a Junta de Relações Internacionais da ONU, realizada especialmente em Nova York para permitir que os leões se associassem estreitamente com os líderes da Secretaria-Geral das Nações Unidas,
Assembleia Geral e Conselho de Segurança, e vice-versa, para dar a ambos os grupos a oportunidade de se conhecerem-se com maior intimidade em seus pontos de vista e objetivos. O ponto culminante foi um grande banquete no Hotel Waldorf Astoria, com que se comemorou o 30º aniversário de fundação da Associação Internacional de Lions Club, e no qual muitas personalidades de alto gabarito das Nações Unidas assentaram-se à mesa, com leões procedentes de mais de uma dezena de nações. E nesta atmosfera de intimidade, cada um discutiu sua missão mundial e cada qual adquiriu maior apreciação do trabalho de cada um para conseguir o entendimento e a cooperação em todo o mundo, tão essenciais à concretização da paz mundial e do progresso da dignidade humana. E discorreu sobre as importantes palavras do honorável Dr. Andrew Cordier, secretário executivo das Nações Unidas, que assim se expressou naquela oportunidade. Desde o seu pequeno começo, a influência da Associação Internacional de Lions Club se fez sentida nas deliberações das Nações Unidas e na formulação e integração da Carta das Nações Unidas, na preparação dos seus vários órgãos e na maneira de tratar alguns dos grandes problemas mundiais. Finalmente, ninguém melhor do que o nosso fundador Melvin Jones, que deixou escrito no seu artigo: o apoio dos leões em prol da causa da paz mundial data de muito tempo. Com efeito, começou desde que se organizou a associação, cujos objetivos primordiais, segundo os seus estatutos internacionais, são o de criar e fomentar o espírito de generosa consideração entre os povos da terra. A expansão do leonismo, de país em país, se inspirou nesse objetivo e nesse propósito. Foi uma determinação que se fortaleceu mais com a Guerra Mundial, durante a qual os leões de todas as partes do mundo se dedicaram à tarefa de obter a vitória e uma paz duradoura. Estes, os princípios que regem e unem o Lions e a Organização das Nações Unidas. Com estas considerações de Melvin Jones, desejo encerrar com chave de ouro esta apresentação do Lions e a Organização das Nações Unidas. Muito obrigado a todos. A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU, né? E tem como objetivo definir as políticas da organização. Todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas estão representados na Assembleia Geral, sendo o único órgão da ONU com representação universal. Temos também o Conselho de Segurança e o Conselho Econômico e Social, que é o principal órgão de coordenação e revisão do diálogo sobre as políticas e recomendações relacionadas com questões econômicas, sociais e ambientais, bem como a implementação de métodos de desenvolvimento acordadas internacionalmente. É nesse conselho que está inserido o Lions, que tem cadeira permanente como membro consultivo. E ele é a plataforma central das Nações Unidas para reflexão, debate e pensamento inovador sobre o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Damos por encerrada esse nosso ciclo de palestras. Agradecemos a companheira Naila pela invocação a Deus. Agradecemos aos palestrantes, nossos ex-diretores internacionais Rosana Janck, Vadir Lacerda, Luiz Geraldo Figueira e Mauro Werneck. E também ao companheiro Leão João Roberto, nosso PDG João Roberto, nosso GLT do Distrito LC1, e desejamos a todos uma boa tarde.
procurando.